Graça e paz, meu amado irmão, seja bem-vindo, estamos juntos mais uma vez. Se você é daqui de Minas, mais precisamente da região de Formiga, sabe que retornamos à onda vermelha no tocante ao isolamento social, essa questão pandêmica do Covid-19. Isso tem trazido frustração, preocupação para muita gente. Parece que os fantasmas de 2020 estão ressurgindo agora em 2021. Mas eu gostaria de trazer-lhe uma boa nova, eu gostaria de dar-lhe uma orientação que fará com que a sua vida seja mais consistente, mais sólida, firmada sobre a rocha. E logicamente eu vou lhe recomendar quem pode lhe ajudar. Que se aproxime de Deus, do Deus vivo, santo e verdadeiro. E eu gostaria então de abordar como se aproximar de Deus, porque existem pessoas que acham que tem uma fórmula mágica ou encantamento para alcançar favor divino. E algumas pessoas fazem algumas espécies de sacrifícios, de penitências, buscando alcançar o olhar de Deus. Mas não é bem isso, não é o que Deus está pedindo, não é a recomendação bíblica. Deus, ele age de outra forma. E para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que maravilha! Aqui nós temos um segredo. De acordo com a passagem, nós vemos que Deus habita em dois lugares. Em primeiro lugar, no alto e santo lugar. Até mesmo Salmos, capítulo 115 diz: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E em segundo lugar, Deus está junto com pessoas que estão com os corações quebrantados, com os corações contritos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que diz Mateus capítulo 5, versículo 3. E também Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o verdadeiro sacrifício que Deus está esperando das pessoas é um coração quebrantado, é um coração esmiuçado, como uma rocha que foi quebrada a tal ponto de se tornar pó. E Deus, ele espera que nós nos aproximemos dele com um coração assim, quebrantados. Mas existe um grande problema, ou melhor, uma grande dificuldade por trás disso. É o orgulho humano. O nosso orgulho endurece o nosso coração, endurece a nossa cerviz. E o orgulho nos impede de nos aproximarmos de Deus de forma genuína e verdadeira. O coração humano, ele é um território inexplorado pela maioria dos cristãos. Temos medo de confrontá-lo, de conhecê-lo, porque ele é misterioso, ele é perverso, ele é enganador. Temos medo de conhecer a nós mesmos. E esse coração, que a Bíblia diz que é perverso, que você mesmo não o conhece, esse coração deve ser quebrado e apresentado diante de Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que a presença de Deus se faça notória, evidente e transforme a sua vida da água para o vinho, para que o milagre aconteça. Mas devemos nos aproximar do Senhor com corações quebrantados. E a única forma de conhecermos o nosso coração é conhecendo a Deus. Nós precisamos de Deus porque é Deus quem sonda o coração. Assim, quando precisamos de um exame ou uma ultrassonografia, uma ressonância, uma tomografia, precisamos de um aparelho para fazer essa sondagem. Nós também precisamos de Deus para sondar os nossos corações. A Bíblia diz em Provérbios 21, 2: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus conhece o seu coração muito melhor do que você mesmo. A Bíblia diz em Salmo 139, 1: Senhor, tu me sondaste e me conhece. É como, de fato, se Deus colocasse uma sonda e conhecesse todo o nosso íntimo, todo o nosso interior.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Apocalipse capítulo 2, versículo 23 também diz: E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, Deus sabe como está seu coração, se cauterizado, se quebrantado, se está disposto a se humilhar diante de Deus, ou se está tão duro, que é impossível de brotar ali uma semente que haja sido lançada. E qual a solução bíblica? Senhor, eu preciso, eu quero. Talvez agora, nesse instante, você está se autoavaliando e notando, meu coração é duro, meu coração é de pedra e eu preciso alcançar a graça do Senhor. Quebrante o seu coração com a palavra de Deus. O quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. É você dizendo, olha, não importa mais a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. É tornar-se total e completamente dependente do Senhor. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e lance raízes profundas. O nosso orgulho é avaliado. O orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir. De todos os nossos inimigos, ele é o que perece com mais dificuldade e mais lentamente. O orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 3:23, ou melhor, 3:33, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Isso é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. E também Salmos 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Se você deseja de fato se aproximar de Deus, o seu orgulho tem que ser quebrado. Tem que parar com essa arrogância. Pastor, como eu sei se eu sou arrogante? Como eu sei se eu sou orgulhoso? Eu tenho aqui uma lista para que você faça um check-up espiritual. Por favor, esteja atento, porque se você se encontrar em um desses pontos, você precisa urgentemente clamar o perdão a Deus, arrepender-se e buscar o Senhor. Olha só, avaliemos o nosso orgulho presente nos corações. 1. O orgulhoso, ele se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. 2. O orgulhoso tem um espírito independente, autossuficiente. O orgulhoso, 3, busca sempre se autopromover. Ele gosta de falar bem de si mesmo, gosta muito. O orgulhoso exige sempre os seus direitos e a preservação da sua reputação, sempre exigindo o que é dele, o que é de direito. E se preocupa muito, mas muito com a reputação. O orgulhoso olha para os pecados dos outros e está sempre pronto para julgá-los. O orgulhoso fica magoado quando outros são promovidos ao invés dele. O orgulhoso tem um espírito crítico. Ele vê o pior que há na vida dos outros, mas não consegue enxergar os seus próprios pecados. Enxerga as falhas alheias com um microscópio, mas olha para as suas próprias com um telescópio. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. O orgulhoso não aceita ser corrigido ou disciplinado. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros e de pedir perdão. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento e de avivamento espiritual. O orgulhoso não conhece a verdadeira condição do seu coração. Eu pergunto, você é orgulhoso? E se você está reconhecendo o seu orgulho, você está dando o primeiro passo de humildade,
o primeiro passo para o quebrantamento, para alcançar graça diante de Deus. Porque talvez você seja tão orgulhoso ou esteja num estado de orgulho tão grande, tão forte, que você ouviu tudo isso e nessa lista nada te afetou. Porque você pensa além daquilo que você é e acha-se melhor daquilo que você realmente é. E o orgulho está tomando conta e cegando o seu entendimento e, logicamente, te afastando de Deus, porque Deus tem uma resistência muito grande com o soberbo, com o orgulhoso. Mas quanto ao humilde, aquele que reconhece a sua miséria, reconhece os seus pecados, aquele que se esmiuça e quebra a sua vontade, que não está preocupado com a sua reputação, está preocupado com o que Deus pensa dele, está preocupado com o Senhor e a comunhão que ele precisa manter com o divino. Deus, ele alcança, ele dá a graça a essas pessoas. A Bíblia, ela diz que nós devemos, em Tiago capítulo 4, versículo 8, nos aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Você vai ter que dar o primeiro passo. Deus já fez o que precisava ser feito. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para restabelecer a comunhão, para dar-nos perdão dos nossos pecados. Agora você precisa se aproximar de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa se aproximar de Deus, mas com o coração quebrantado. E Deus não se revelará para qualquer pessoa. Ele se revela, ele tem compromisso com aqueles que o buscam com todo o coração. A Bíblia, ela diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Não busca a Jesus com segundas intenções, terceiras, quartas intenções. Não busque a Jesus como o gênio da lâmpada. Busque a Jesus porque Ele é Deus e porque você quer se aproximar do Santo, porque você quer perdão dos seus pecados, porque você quer a sua salvação, porque você ama a Jesus. Busque a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Não busque a Deus como mais um santo, ou como mais um Deus que possa lhe ajudar. Não. Busque a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. E a palavra de Deus, ela é importante para lhe ajudar, para lhe orientar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é importante porque precisa estar em nossa frente para iluminar o caminho que vamos percorrer. Afinal de contas, Jesus, Ele é o próprio caminho. E a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Isso é Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. A Bíblia é como uma espada que penetra no coração mais duro. É como um martelo que quebra a rocha nos corações mais petrificados. A Bíblia diz, porventura é minha palavra não como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra, Jeremias capítulo 23, versículo 29. E uma vez que a Bíblia se torna a autoridade, a palavra final na sua vida, afinal de contas, ela é a palavra de Deus, você então deve confessar os seus pecados. É impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir a necessidade de santificação e purificação de pecados. Isaías 6:5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, imediatamente ela se prostra, ela sente as suas misérias, porque a luz de Deus reflete a nossa miséria, reflete os nossos pecados, mostra tudo aquilo que nós somos e somos realmente pó. Nós somos imundos e as nossas obras, o melhor que temos, apresentar a Deus como um trapo de imundícia. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus busca santificação, busca e clama por perdão dos pecados. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 10,
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não há outro caminho para se aproximar de Deus, senão pelo quebrantamento, senão pela confissão dos nossos pecados, senão pela busca de santidade, para amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, que é o pecado. Você e eu precisamos nos aproximar a Deus, mas não é de qualquer forma, não é com encantamento, não é com sacrifício, mas é com o coração quebrantado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lutero disse: Deus cria a partir do nada, portanto, Ele somente pode fazer algo quando nós formos nada. Samuel Chadwick, ele também disse: é incrível o que Deus pode fazer com o coração quebrantado se lhe entregarmos todos os pedaços. Pastor, o que eu faço? Eu quero me quebrantar, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero me aproximar de Deus. Agora eu entendo que o maior sacrifício que eu possa dar a Deus é meu coração esmiuçado no altar de Deus. Amém, amém, louvado seja o Senhor. Então faça uma lista das decisões que você precisa tomar e fazer. Ajoelhe-se diante de Deus e reconheça a sua dependência dEle. Reúna a sua família e peça perdão pelas suas ofensas e reconheça os seus erros. Junte o pessoal da sua casa, se aproxime do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, quem quer que seja, e diga: eu pequei, me perdoe, eu ofendi, eu magoei, eu dei mau testemunho. Se quebra, se humilha, saia daquele altar do orgulho, do eu, e se quebre e deixe que Jesus Cristo comece a reinar na sua vida. Desista de brigar com Deus ou com seu próximo e entregue os seus ressentimentos a Deus. Deixa com Deus agora. Comece a dar testemunho de cristão no seu ambiente de trabalho. Comprometa-se com a sua igreja e com a obra missionária. Passe a falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Dê testemunho do amor de Jesus. Dê testemunho da salvação que é dada através do sacrifício de Jesus. Aquele sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, onde o sangue de Jesus foi derramado, Ele foi morto, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, para nos dar esperança da vida eterna. Siga adiante e faça o que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar. Se aproxime de Deus. Aproveite essa ocasião, esse momento de pânico para muitos, para se aproximar de Deus que tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle da situação que estamos vivendo. Ele deseja que nós o busquemos. Ele está dando tempo. A misericórdia de Deus está se estendendo para que venhamos a buscá-lo. Então, que o busquemos com todo o nosso coração, Ele quebrantado, em picadinhos. Deixa Ele quebrado para Deus transformar e fazer de novo, porque nós precisamos e é somente dEle. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos apresentarmos diante do Senhor, de quebrantarmos o nosso coração, de entregarmos os caquinhos, os pedacinhos, para que o Senhor possa moldá-lo, para que o Senhor venha fazer um vaso novo. Pai bendito, obrigado. Ajuda-nos, perdoa-nos pelos nossos pecados, perdoa-me, ó Deus, pelo meu orgulho e ajuda-me, Pai, a andar humildemente diante do Senhor. Assim como todos os demais irmãos, eu peço que o Senhor nos ajude. Pai, queremos andar em comunhão com o Senhor. Por favor, ó Deus Santo, em nome de Jesus eu oro. Amém.